Olá, queridos, graça e paz. Você já leu sua Bíblia hoje? Hoje nós estamos no dia 330 e nós vamos meditar, mas antes dê o seu like, curta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, com seu live grupo, com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Seja bênção na vida de alguém enviando essa mensagem. Salmo 142, é um salmo de Davi, é uma oração que Davi fez quando ele estava escondido numa caverna, ele estava fugindo de Saul, o rei Saul queria matá-lo e ele estava escondido nessa caverna. Você pode ler isso lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. E ele faz essa oração. Ele diz assim no versículo 1, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, o meu lamento. A sua presença exponho a minha tribulação, a minha angústia. Ele está fazendo essa oração no meio de um grande perigo. Ele pede para que o Senhor o proteja, para que o Senhor o livre dos seus inimigos. Aqui no versículo 5 ele diz assim, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Aqui no versículo 5, depois ele já ter derramado seu coração diante do Senhor, ele afirma a sua confiança em Deus e ele diz, eu clamo ao Senhor e digo, o Senhor é o meu refúgio, é o meu lugar seguro, o meu quinhão na terra dos viventes. O Senhor é tudo que eu tenho, é isso que ele está dizendo, o Senhor é tudo que eu tenho, é a minha única riqueza nessa terra e eu confio no Senhor. Que nós também possamos hoje ter no nosso coração essa confiança que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente e nele nós estamos seguros. Vamos ler agora Jeremias, capítulo 47. Aqui é uma profecia a respeito dos filisteus. Os filisteus, eles eram os inimigos do povo de Israel e eles também receberiam o julgamento de Deus. Deus traria juízo sobre os filisteus por todo o mal que eles causaram ao povo de Deus. Aqui diz assim no versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus. Jeremias profetiza a destruição dos filisteus pelos babilônios, a destruição das suas cidades e a escravidão do seu povo. E mostra também a impotência dos deuses dos filisteus diante da ira de Deus. Aqui no capítulo 48 é a profecia a respeito de Moabe. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló. Nós vamos ler aqui alguns versículos. O versículo 7 diz assim, pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Versículo 16, está prestes a vir a perdição de Moabe e muito se apressa o seu mal. Versículo 29, ouvindo falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Versículo 42, Moabe será destruída para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Aqui Jeremias descreve a soberba, a arrogância do povo de Moabe. Eles se achavam seguros e invencíveis. E Jeremias profetiza a destruição de Moabe pelas nações estrangeiras, incluindo os babilônios. A destruição viria, sim, sobre o povo de Moabe, sobre os moabitas. Mas aqui no versículo 47 diz assim, contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias. Ainda havia esperança para este povo, uma promessa que Deus mudaria a sorte de Moabe. Queridos, nosso Deus é um Deus que sempre dá uma segunda chance. Ele sempre dá uma nova oportunidade. Assim como ele fez essa promessa para este povo, também é assim conosco. Ele sempre vai nos dar uma segunda chance, uma nova oportunidade de nós nos voltarmos para Ele e assim nós renovarmos a nossa aliança com Ele e Ele trazer sobre nós o cumprimento das suas promessas e da sua vontade, que é nos abençoar. Vamos agora para Gálatas, capítulo 1. Aqui o título é a inconstância dos Gálatas. É uma carta de Paulo para a igreja da Galácia. Aqui no versículo, vamos ler o versículo 6
diz assim: admira-me que estejais passando, aqui é Paulo falando para a igreja dos Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo fica impressionado como eles estavam se desviando rapidamente de tudo aquilo que Paulo havia ensinado para eles. Haviam falsos mestres que foram a Gálatas procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar um outro evangelho. Estavam tentando introduzir uma doutrina diferente daquilo que Paulo havia ensinado. O outro evangelho consistia, eles diziam que não era suficiente somente crer em Cristo, mas eles precisavam continuar cumprindo e obedecendo às leis de Moisés e assim anulando a graça, o favor de Deus. Paulo afirma que a verdadeira doutrina cristã é a justificação pela fé em Jesus Cristo e que essa é a única maneira, era isso que Paulo pregava, é a única maneira, é a única forma de alcançar a salvação. Olha aqui no versículo 8 e versículo 9. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja considerado anátema, seja amaldiçoado. Paulo está afirmando que só há um evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho que nos vem pela revelação de Jesus Cristo e pela inspiração do Espírito Santo. No versículo 11 e 12, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo havia pregado para esta igreja, que ele fala aqui que ele recebeu direto de Jesus Cristo. Ele não havia aprendido com homens, mas era a revelação de Jesus. E esse evangelho que Paulo ensinou é que a salvação é pela graça. E é nisso que nós cremos, a salvação pela graça, através da fé, não por obras, como a palavra diz, para que o homem não se glorie, mas unicamente pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Amém, queridos? Deus abençoe você, abençoe sua família e não esqueça, curta e compartilhe este vídeo.